E teve nesta semana também, indo para um outro aspecto agora, a questão dos alimentos. Esta semana, movimentos sociais, o movimento Luta Brasil, esteve em supermercados reivindicando cestas básicas, dizendo que o preço dos alimentos está muito alto, o preço do café, e reivindicando cestas básicas nos supermercados. Essa questão dos alimentos é um ponto central de discussão no partido, é um ponto central de discussão no governo, e é também, digamos, uma pedra no sapato, uma vez que o presidente Lula prometeu picanha, mas a inflação dos alimentos está muito alta? Evidentemente que é um pé no sapato de qualquer governo. A cesta básica, o preço dos gêneros alimentícios é algo gravíssimo quando começa a aumentar, como aconteceu. Bem, primeiro são as commodities, né? São aquilo que o Brasil produz e exporta, no caso da carne, por causa do câmbio do dólar, né? Segundo, nós vamos lembrar que o governo Temer e Bolsonaro Bolsonaro extinguiu o MDA, Ministério do Desenvolvimento Agrário, ia privatizar a Conab, extinguiu o INCRA, e o governo teve que reorganizar toda a estrutura, inclusive os estoques reguladores, que eles também desapareceram. Lembra que na pandemia nós conseguimos, de certa maneira, segurar os preços dos gêneros de primeira necessidade por causa do estoque regulador. Olha, se o país não tem estoque regulador, se o país não tem um órgão como a Conab, se o país não tem possibilidade de fazer reforma agrária, porque o Brasil depende muito da agricultura familiar para estabilizar os preços dos gêneros alimentícios, né? Com exceção da soja. Mesmo a soja e o milho, uma parte importante é produzida pela agricultura familiar. O que nós precisamos? Política Nacional Agrícola, estoques reguladores, órgãos como a Conab, fazer reforma agrária. Nós temos 4 milhões de pequenas propriedades agrícolas no Brasil. 1,5 milhão são produtivas. Têm acesso a crédito, a extensão rural, a tecnologia, ou estão integradas no mercado, como a avicultura, a suinicultura. Nós podemos fazer com que mais 2 milhões de propriedades tenham esse mesmo grau de produtividade e abasteçam o mercado interno. É uma política que tem que ser retomada, que nós vimos desenvolvendo nos governos Lula e Dilma, e foram simplesmente destruídas pelo governo Bolsonaro. Então, em parte, está fora do nosso controle. Outros países do mundo estão enfrentando o mesmo problema. Dá para solucionar isso a curto e médio prazo? O café, o governo teria que importar café, que é um absurdo, ou teria que tabelar o preço. Porque café existe. Por que o preço sobe? Porque está em dólar, porque subiu no mercado internacional por razões internacionais. É como o caso que nós estamos assistindo agora da carne, que os americanos importaram mais ovos e carne do Brasil a curto prazo, por causa da crise lá, certo? Isso afeta o mercado interno. Tem que ter estoques reguladores. Os países, por segurança alimentar, inclusive, porque você pode ter seca, você pode ter inundação, fenômenos climáticos, ou pode ter guerras, os países têm que ter estoque regulador. Agora, toda vez que o governo quer regular o mercado, o agronegócio protesta, mesmo importar. Lembra do arroz? Quando o governo quis importar arroz, não se permitiu. Aí se pegou um caso de uma licitação que foi feita de uma maneira ilícita para se fazer um escândalo e não importar. Ora, se o governo não pode importar, se não tem estoque regulador, nós ficamos à mercê do mercado. Então não há solução. Não há solução. Médio prazo. Não, a solução é você aumentar a produção agrícola da agricultura familiar. Porque um país que tem 4 milhões de pequenos agricultores é uma dádiva. Porque 4 milhões, se você coloca 2 milhões para produzir, você pode criar 3, 4 milhões de emprego, mover a economia local. Agora, para isso o governo precisa fazer compras.